Olá! Oi! Como vocês viram quando clicaram aí neste vídeo? Temos uma novidade! Estamos grávidos! Muitos de vocês nos perguntam há tanto tempo sobre a questão de ter ou não ter filhos. Estamos aqui compartilhando com vocês essa novidade. Vamos contar um pouquinho para vocês como foi esse processo. Então, se você gosta desse tema, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Renata. Eu sou o Fernando. E você está no canal do Casal Jeromu. Bem, então, como foi que essa ideia começou, né? Isso não foi exatamente alguma coisa que aconteceu por acaso, né? De uns tempos para cá começamos a pensar e decidimos planejar isso. E fala um pouquinho o que você acha que motivou essa tomada de decisão nossa. Bom, quando a gente começou a namorar, essa não era uma ideia, assim, eu tinha falado pro Fernando que eu não tinha vontade de ter filho, eu realmente não pensava nisso. Fernando já tem 5 filhos, então também não era também não uma questão. Nisso. Não era uma questão. Aliás, a última coisa que eu pensava ter filho. Ele já tem 6 netos. Mas aí, quando eu fiz 34, né? Mais ou menos nos 34, 35, é uma idade que dizem que até os 35, né? A mulher é bom que engravide o primeiro filho até os 35. Quando eu fiz 34, comecei a refletir sobre isso. Será que eu realmente não quero ter? Será que depois eu vou me arrepender? Como é que vai ser isso? E aí a gente começou a conversar e... a partir do momento que ela começou a... Não, antes, primeiro eu pensei assim comecei a pensar na possibilidade de congelar os óvulos. Mas a gente começou a pensar assim, bom, congelar os óvulos pro futuro, mas assim, que futuro é esse? É um pouco complexo, né? A gente pensar assim, quando que a gente poderia pensar? Deixa eu falar um pouco sobre o meu lado aí, quando essa história começou a nascer, né? Ela sempre demonstrou com muita clareza e firmeza que não queria ter filhos. E eu, pelo meu lado, eu nunca me posicionei assim, de uma maneira de não querer e não aceitar em hipótese alguma. Na verdade, ao contrário, porque quando fiquei viúvo, sempre passava pela minha cabeça a possibilidade de me envolver com alguém, que essa pessoa fosse uma pessoa jovem, bem mais jovem, e que tivesse uma idade reprodutiva ainda. E eu imaginava se a relação avançasse, como seria isso, porque provavelmente ela fosse pensar em ter filhos, como é que eu reagiria. E eu me coloquei sempre aberto à ideia de que, caso eu tivesse bastante envolvido e sentisse reciprocidade nesse envolvimento, eu deixaria acontecer. E aconteceu isso, porque eu estava muitíssimo envolvido e quando percebi que ela começou realmente a mudar um pouquinho de ideia, a gente foi se abrindo para conversar e aí a gente resolveu. E resolvemos tentar, falamos não. Então mas na verdade não chegou a ser uma tentativa, tipo, vamos tentar, né? A gente disse assim, vamos deixar acontecer, vamos parar o anticoncepcional. Vamos suspender o uso do anticoncepcional. E vamos ver o que acontece. Isso aconteceu em fevereiro de 2020, né? Foi pré-pandemia. Assim, no início da pandemia, na verdade, né? Foi quando a gente voltou de Mendoza, da viagem de Mendoza. E aí fomos tentando, até que engravidamos 5 meses depois, né? 5 meses depois, 5 meses depois, foi aquela alegria, aquela farra, mas acabamos perdendo o bebê na 7ª semana, né? Na sexta, né? Sexta semana. Na sexta nós tomamos conhecimento que tinha realmente perdido, né? A gente vinha fazendo alguns testes e alguns resultados já estavam indicando que a coisa não estava evoluindo e a gente já começou a ficar prevenido de que... No próprio exame de beta-HCG já não subiu no primeiro o que tudo deveria, bem, o segundo já não subiu o que deveria. Enfim.
Perdemos o bebê. E aí, mas a minha obstetra tinha nos dito que era um bom sinal que a gente conseguiu engravidar sem nenhum tipo de tratamento, sem nem fazer nenhum tipo de exame, assim, só deixar acontecer espontaneamente. E que ela achava que então a gente deveria tentar pelo menos mais 6 meses sem fazer nenhum tipo de exame ou nenhum tipo de tratamento. Aí fomos novamente. Só que aí aquilo que a gente falou lá no início, que era assim, vamos deixar rolar, passou a ser uma vontade esse é o assim, ponto interessantíssimo. Porque muito forte. isso começou a gerar até uma ansiedade, né? É. Porque você pensa, vou deixar ver o que vai acontecer, se aconteceu, aconteceu. Aí de repente demora a acontecer e acontece e ocorre o que? A perda do bebê, que foi uma frustração, uma tristeza tremenda, aí na segunda fase a sua ansiedade cresce. E outra coisa também, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a questão de contar ou não contar. Mas como a gente decidiu contar, pelo menos para a família, a gente começa a sentir a expectativa das pessoas, embora ninguém nos tivesse feito nenhuma pergunta durante o período, a gente começa a achar que as pessoas estão com a expectativa porque todo mundo passa a saber que você está tentando. Isso coloca uma ansiedade tremenda. E você se pega, de repente, em vez de simplesmente estar deixando acontecer, você começa a ficar obstinado. Fazendo teste de ovulação. Nós fizemos isso, a médica sugeriu, né? A princípio a gente achou que não seria legal, né? Porque isso significa que você tenha que fazer... Você quer tentar acertar, né? Você quer acertar certinho, então o teste define lá as datas de ovulação, aí você tem que, enfim, acertar o nariz da mosca, né? Então isso dá uma certa ansiedade, certo incômodo. Mas acabou que a gente, como estava ansioso, compramos esses testes, né? E fomos fazendo. E aí fomos tentando. Quando bateu o 5º mês que eu não engravidei, eu já mandei uma mensagem pra médica perguntando, qual vai ser o próximo passo, como é que a gente faz, já marca uma consulta e tal. E ela disse, você pode marcar uma consulta, a gente pede os exames, ou então você já pode ir direto numa fertileuta pra ver se tem alguma coisa, mas olha, foca no 6º mês. Falou brincando, assim. E aí, no 6º mês, cravado. Resultado positivo. Eu fiz o exame até antes, né? Antes do atraso, aí então a gente descobriu super cedo, assim. Antes da data prevista, né? Tava super ansiosa. Mas o interessante é o seguinte, deixa eu te interromper. Ela é mestre em fazer surpresas, né? Na primeira gravidez que a gente perdeu, ela fez uma surpresinha lá pra mim. O interessante é que, por incrível que possa parecer, eu é que controlava as datas dos ciclos menstruais dela. É o economista, os períodos né, gente? O economista é o que controla os números. A data prevista de ovulação, os dias que seriam mais prováveis, tal. Eu fazia esse controle. Então eu achava que jamais eu seria surpreendido. Porque eu sabia a data que ela teria que menstruar e, portanto, eu saberia que o exame teria que ser feito 2, 3 dias depois de um eventual atraso, até porque o ciclo dela é bem regular. Então eu jamais imaginava que ia ser surpreendido, mas ela foi, se antecipou, comprou um teste lá sem eu saber e fez uma surpresa bem bonitinha. E na segunda, eu disse, poxa, ainda que ela tenha conseguido me surpreender na primeira, na segunda não vai ser possível. Mas o que acontece? Ela resolve também fazer o teste de forma antecipada. Porque eu fiz antes da data prevista, e aí descobri. E aí tinha todo o tempo do mundo pra preparar uma super surpresa pra ele, pra comprar um sapatinho, pra comprar uma roupinha, pra fazer qualquer coisa. Gente, eu não conseguia. Eu esperava o exame para 3 dias à frente, porque ela fez um dia antes da menstruação, da data prevista para a menstruação, ela resolveu fazer o exame. E eu suponho que a gente fosse fazer 3 dias depois. Mas não consegui segurar, tava tão ansiosa, que eu saí correndo, gritando. Foi fazer o exame. Eu tô grávida! Fez uma surpresa tremenda. 6 horas da manhã. Junto com a surpresa, ela me deu um susto. Porque ela disse, amor, eu tô grávida. Aconteceu alguma coisa. E ela falou, eu tô grávida. Ou eu acho que eu tô assim, grávida. Eu acho que sim. Vem aqui. E aí dei o teste pra ele. E aí, enfim, foi tudo certo. Tudo certo. Fizemos o segundo beta naquela... Não, o primeiro beta. O primeiro, aí o segundo foi naquela ansiedade, né? Por conta da primeira gravidez. Então,
aquela tensão que os casais que perdem o bebê ficam na segunda gravidez, já acontecia a mesma coisa, mas aí já subiu melhor. Subiu bem, muito bem. Subiu dentro do previsto. Aí depois fizemos a primeira ultra, a segunda ultra, aí escuta o coração, aí vai vendo. Exame de sangue com um laudo de quase 20 páginas. Todos os exames possíveis serem feitos. E aí fomos ficando mais tranquilos até ter mais firmeza, inclusive para estar contando aqui para vocês agora que estamos grávidos e muito, muito felizes. É uma sensação, um mix, né, de muita alegria, pelo menos para mim ainda de medo também, por ser mãe de primeira viagem, né? O Fernando vai ser pai de 6ª viagem, mas isso também não quer dizer que ele esteja muito tranquilo. Não. Ele fica super nervoso a cada exame. O que você está sentindo? Não, é exatamente isso que você definiu, como a gente viveu aquela frustração tremenda, né? Então, hoje, a cada exame que a gente tem que fazer, eu sempre vou um pouquinho apreensivo, né? Mas o fato é que, na medida que vai passando o tempo, a gente vai avançando na gestação, os riscos vão diminuindo, né? E é porque a gente está tentando aprender a pensar, né? Especialmente eu, né? Você um pouquinho mais tranquila, é que riscos vão acontecer, riscos vão continuar durante a gravidez, os riscos vão... Esse medo existe para sempre, durante né? o parto, depois que nascer, os primeiros dias de vida, e, enfim, os riscos vão acompanhar pro resto da vida do bebê e nossa, né? Enfim. E o que a gente gostaria de falar ainda nesse vídeo? Porque a gente não vai conseguir falar tudo agora. Acho que acabamos. Acho que acabamos por hoje? Então tá, então a gente... Temos ainda um monte de coisa para falar para vocês. Esse assunto vai continuar, claro. Vai continuar, a gente vai compartilhar com vocês. Vamos contar outras coisas, outros detalhes desse início, né? Aliás, no próximo vídeo a gente conta pra vocês se é menino ou menina. Nós já sabemos, estamos de 18 semanas. Então a gente já sabe o sexo. O que você acha? Menino ou menina? Escreve aqui nos comentários que daqui a pouco a gente compartilha com vocês. É isso. Se tiverem dúvidas também podem mandar pra gente. Claro. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Né? Visitar os nossos perfis. No Instagram, @casalgiramundo, ou então nosso blog, casalgiramundo.com.br. E clica lá no sininho, né? Porque aí você vai receber as informações de quando a gente fizer novas postagens. Vamos contar muito sobre essa paternidade na terceira idade. As perguntas, gente, as muito engraçado, é muito engraçado. É isso, estamos muito felizes. Até a próxima. Até a próxima, então.